E aí, pessoal, já voltaram animados do cafezinho, da água, das discussões? Espero que sim. Educação não se faz sem diálogo, sem troca, sem conversa, sem uma ação dialética. Então, eu espero que vocês façam isso. Para quem estiver trabalhando, né, comentem lá na cozinha, né, no espaço de trabalho de cada um de vocês, dentro da escola mesmo, e façam esses comentários, levantem esses exemplos, essas reflexões, dividam, curtam, né, esse momento também de aprendizado. Nessa aula do capítulo 2, nós vamos falar um pouco sobre o que é educação. Pode parecer algo muito óbvio, mas a gente pode tecer comentários muito interessantes aqui. Vamos falar de desenvolvimento pessoal, de socialização, porque é um processo que desenvolve socialização, comunicação e formação humana, ok? Vamos começar então. Refletindo então sobre educação. A partir da chegada dos europeus no Brasil, a partir da chegada dos jesuítas, nós passamos a ter um sistema educacional ainda muito elementar. Onde eram as aulas? Nós estamos falando de um local onde o litoral era todo revestido de mata virgem. E os jesuítas chegam ali em torno de 1550 e com tudo para fazer. Com uma expectativa e até mesmo com um temor a respeito do que era esse novo lugar, por não conhecer. Uma série de coisas estavam acontecendo na Europa e traziam um certo medo, né? Que lugar é esse? Nós estamos vivendo um momento de crise, de guerra, de fome, né, na Europa, e de repente encontra um lugar onde as pessoas andam nuas. E como diz a carta de Caminha, mostram as vergonhas como mostram o próprio rosto. Que lugar é esse? Cheio de pássaros coloridos, de árvores, um lugar maravilhoso, era o paraíso terrestre, como tem um texto, quem puder ler, da professora Marilena Chauí, e ela tem um texto que chama O Mito Fundador do Brasil. É fantástico esse texto, e ele fala muito dessa expectativa europeia, desse momento de contato entre as culturas. A gente começa a reconstruir um tempo a partir da leitura, é muito positivo. Então, inicia um processo de formação de uma estrutura educacional com todas as dificuldades do mundo. Língua diferente, costumes diferentes, principalmente interesses diferentes. Imagina o que significava uma cruz, né, 2 pedaços de madeira no formato de uma cruz para um indígena. Nada. E o que significava implantar esse respeito, esse temor religioso por parte dos jesuítas? No entanto, já existia educação. Então, antes do sistema escolar, eu queria que você diferenciasse isso, né? O que é o sistema escolar? É o qual eu e você fazemos parte. O que é educação? Ela não envolve um espaço físico específico. A educação acontece em casa, acontece no trabalho, acontece aqui nesse lugar, o respeito que a gente vai desenvolvendo uns pelos outros, o conhecimento que vai adquirindo no dia a dia, isso também é educação, ok? O principal objeto da escola é a cultura. O que é cultura? A gente tem o hábito, às vezes, de dizer assim, né, fulano de tal não tem cultura, ou fulano de tal tem muita cultura. Normalmente a gente atribui isso a um vínculo educacional. Mas o que é cultura, na verdade? Já pararam para pensar nisso? Cultura é a transformação humana. O que o homem é capaz de transformar na natureza, isso é cultura. Imagina o tanto de cultura que existe. E imagina tudo isso na escola. O principal objeto da escola é a cultura. Se você estuda matemática, alguém desenvolveu os números arábicos, desenvolveu uma reflexão matemática, um cálculo matemático, e essa pessoa não está entre nós mais. Isso é transformação da natureza pelo homem. Isso se transforma em cultura. E a escola é o espaço onde, de forma sistematizada, organizada, essa cultura é passada. Imagina se tivesse na nossa mão, na minha, na de vocês, de escolher o que será ensinado na escola. Não é uma tarefa fácil. O que vai compor os currículos escolares, tendo em vista que o homem ele é capaz de desenvolver cultura. Só para a gente diferenciar um pouco, né? Transformação da natureza é cultura. Então, será que o João de Barro ele faz cultura? Pode ter certeza que não. Porque ainda não tem casa de João de Barro com banheiro de hidromassagem, 2 andares, ar-condicionado. A casa de João de Barro ela é a natureza. Quem transforma ela num objeto artesanal, né, para uma estante, para uma mesa, somos nós.
Então, o homem transforma a natureza em diversas coisas, e isso é cultural. Mas a casa João de Barro vai ser casa João de Barro eternamente e é apenas natureza. Então, nós somos seres culturais. E a escola é o espaço para que essa transformação seja entendida. E por isso, então, a necessidade do currículo, né? Porque, na verdade, esse volume gigantesco de cultura, como que isso vai ser ensinado em sala de aula? O currículo é o lugar do desafio. Muitas vezes os sofrimentos. Tem algum professor assistindo essa videoaula, sabe do que eu estou falando, como que é difícil muitas vezes ensinar história antiga, ensinar Egito e Mesopotâmia para criança de 11 anos. Né? Então, a seleção da cultura para o currículo é algo muito desafiador e às vezes angustiante para muita gente. Então, o currículo é uma coisa, é algo pronto, é um material pronto, né? Que quem tem o poder político é capaz de criar esse currículo, mas existe uma tendência que o nosso currículo seja algo que tenha bastante autonomia, né? Que ele valorize muito a cultura local, que ele valorize muito a cultura regional, municipal, para que isso tenha significado para o estudante. Então, concluindo essa parte, a cultura é a transformação humana, que ela é inserida no currículo escolar, certamente muitas coisas ficam de fora, e é isso que é ensinado na sala de aula e no sistema educacional. Bom, pessoal, vamos pensar um pouco sobre a diferença entre regimento escolar e proposta pedagógica. A palavra regimento, ela já traz um gesso, um engessamento em si. Então, antes do período, até a democratização, o período de 1980 até 85, por aí, o regimento escolar era o documento oficial da escola. Detalhe, um documento feito externo à escola. O que certamente, seja período militar, seja hoje em dia, no período democrático, isso não é bem-vindo. Se é um documento para orientar as ações da escola, o ideal é que ele seja feito de forma conjunta. Então, regimento escolar era um documento externo à escola, feito de cima para baixo, com uma característica legalista. E certamente inibia muito, porque o momento exigia isso, as decisões da escola. Proposta pedagógica, né, o PPE, é um documento do período democrático brasileiro. Então, não depende de aprovação externa. Acredita-se, os órgãos do governo que autorizaram, né, esse documento, acredita na possibilidade da escola desenvolver um documento autônomo e responsável. Então, certamente é um documento que é construído de forma conjunta pela escola, o qual você precisa fazer parte dele. Você já participou da formação de um documento escolar, de uma reunião, de um conselho escolar? É importante essa participação. Certamente você tem a contribuir. Às vezes a gente cultiva aquela fala, o que eu falo não faz diferença, né? Quem manda mesmo na escola é o diretor, ou os professores, ou a supervisora. Não. Todos nós fazemos parte da escola. Pais, alunos, comunidade, funcionários. Então, a proposta pedagógica é um documento coletivo, né? Constituída de forma participativa e algo muito legal, que não é um documento que que ele é para a vida toda. Na verdade, nós somos dinâmicos em tudo. A vida é dinâmica e a escola é o espaço muito dinâmico. Então, é um documento que ele pode ser reformulado, adaptado, à medida que for sendo necessário. Ok? Então, separamos aqui regimento escolar de proposta pedagógica, que certamente é um documento muito mais democrático, muito mais necessário para a escola que nós temos hoje. Bom, falar um pouquinho de conselho escolar. O que é um conselho escolar? É um órgão de colegiados, de representantes, diretor, professor, especialista da escola, funcionários, pais e alunos. Às vezes também é uma tendência, muitas vezes, de cultivar assim que o aluno não tenha a contribuir, sempre tem a contribuir. Mesmo que seja de uma forma como ele é, adolescente, jovem, mais despojado, mas ele está trazendo a linguagem e a necessidade para que a escola não saia dessa onda de correr atrás, mas que a escola ande do lado, né, de toda a novidade que acontece hoje. A gente sabe que a conservação, no intuito de preservar, isso é muito positivo. Se a gente consegue preservar valores, preservar materiais, isso é muito positivo na escola. Mas também a ideia
de preservação ou de conservadorismo, sem o devido significado, é muito sem graça para o estudante. Então, o colegiado é o lugar desse espaço, é um lugar político, um lugar pedagógico, administrativo, de falar e de tratar e de estabelecer metas para serem cumpridas pela escola. E você precisa fazer parte. Nós, né, aqueles que são técnicos da educação, que são educadores, precisam fazer parte desse mover dentro da escola. A função desse documento é deliberar questões político-pedagógicas, administrativa e financeira. É saber onde vai gastar o dinheiro, o que vai ser comprado, é falar da avaliação na escola, é falar do comportamento dos alunos na hora de comprar uma merenda. Certamente alguma coisa te incomoda. Às vezes, na hora do aluno estar indo para o refeitório, a maneira como é liberado da sala, então, às vezes pode parecer que da porta da sala em diante não é mais compromisso dos professores, né? Quem tem que cuidar dele na cozinha é apenas a cozinheira. A gente sabe que não é assim, né? A escola é um todo, é um corpo. Então, é o lugar de tratar esses assuntos. Se, porventura, você está já há muito tempo, só você apaga a luz da escola, apaga os ventiladores. Isso é um trabalho coletivo. Quanto menos a gente usar racionalmente o ambiente, menos vão poder usufruir dele, e por muito menos tempo. Então, o trabalho do técnico em infraestrutura é um trabalho, né, ou mesmo de quem limpa a sala de aula, é um trabalho que ela precisa cuidar da limpeza. Esse trabalho de apagar a luz, nós podemos fazer, nós podemos contribuir. Então, é a hora de estar falando sobre isso de maneira respeitosa, né? Trocando ideias para que o regimento, para que o conselho escolar, de fato, ele funcione. Muitas vezes você pode impactar a vida de um pai, de um aluno. Olha, vamos na reunião, vamos, né, participar desse conselho. E certamente, se a escola brasileira chegar, se a sua escola, principalmente, chegar nesse patamar, vocês verão como que as coisas mudam e melhoram significativamente, porque é um trabalho feito com muitas mãos. É uma instância de discussão, né, de negociação das demandas da escola, das demandas educacionais, para que se promova de fato uma gestão democrática. Gestão democrática não se faz apenas com eleição de diretores, foi uma conquista, mas a gestão democrática se faz com um trabalho contínuo de conversa, discussão, diálogo, aceitação das propostas que vêm do outro, das diferenças, dos vários espaços que nós ocupamos na escola e que cada um tem a sua especificidade. Ok? Muito bem. As escolas públicas no Brasil, como a gente já disse agora há pouco, em outra aula, elas são mantidas pela União, né, pela verba do governo federal. Então, o pró-funcionário ele está sendo ministrado por uma escola, por um Instituto Federal de Educação. E é um instituto, da qual eu faço parte, que é mantido pelos investimentos da União. Mas tem escola que é mantida pelo Distrito Federal, ou pelas federações, pelo Estado de São Paulo, de Minas Gerais, ou mesmo pelos municípios. A escola pública, desde 1834, foram criadas escolas estaduais, e ela obrigatoriamente iria cuidar da educação primária e secundária. Para quem for ler o material, vai ver lá o ato adicional de 1834. Então, o governo federal ele passou a incumbência da educação, hoje a gente falaria educação básica, para os estados. E o governo fica, então, com o ensino superior. E como eu já disse anteriormente, isso faz muita diferença, né? Nós temos uma realidade muito distinta das verbas, dos investimentos, da estrutura que se tem numa instituição federal de ensino, num curso numa universidade federal que cuida, né, da educação superior e das escolas que cuidam da educação básica. Então, essa diferença, né, ela começa a acontecer ali no período imperial, 1834, quando é dividido, né, essa função. O Estado cuida da educação primária e secundária. Seria hoje, né, possivelmente, a educação fundamental e o ensino médio. E o superior ficaria, então, com o governo federal. 1889, proclamação da República Brasileira, final do período imperial. Ampliação do sistema estadual de ensino. As escolas estaduais e municipais vão ficar vinculadas a um conselho estadual, que vai durar por um bom tempo, que vai administrar, orientar e definir os papéis, as ações pedagógicas e administrativas das escolas estaduais e municipais.
ok? 88 é autorizado, né, pela Constituição de 88, o Conselho Municipal de Educação. Então, os municípios vão ganhando mais autonomia. Aqueles que já tinham, né, um nucleamento de escolas municipais podem agora ter um Conselho Municipal de Educação e assim tem funcionado até hoje. Então, assim, na verdade, a história das escolas públicas brasileiras é uma história de uma trajetória de autonomia que vai sendo adquirida aos poucos. Muito bem, pessoal, então, de 88 para cá, né, a gente tem essa autonomia dos municípios de organizar o seu sistema escolar, como nós já falamos de diferenciação anteriormente. Bom, o que nós temos nesse período da história brasileira? Desde o nosso processo de industrialização, né, que vem da era Vargas para cá, que o número de alunos na cidade, jovens na cidade, aumentou muito. Então, a gente vai conhecendo uma universalização da educação. E certamente que essa universalização ela tem seus prós e contras, né? A universalização da escola, o que justifica isso? Por que a escola ela é tão importante? Todo candidato, né, todo país que quer mostrar algo positivo, e nós estamos vivenciando isso, né, nesse período de governo agora, a educação ela é o tema, né, desse atual governo. Então, por que justifica a universalização da escola? Então, uma das coisas importantes nós já dissemos, a escola é o lugar de tratar da cultura, de maneira organizada, sistemática e responsável. Então, o especialista em história vai ensinar a trajetória histórica que foi a construção cultural desenvolvida ao longo do tempo. O especialista na língua portuguesa vai ensinar a trajetória da língua. Então, por que a universalização da escola? Porque é importante saber da cultura humana. Nós precisamos valorizar esse passado que faz parte do nosso cotidiano. Então, a escola se justifica, a universalização da escola se justifica em função da necessidade de absorver, de conhecer, de se aculturar. No mundo globalizado como hoje, quanto que é importante conhecer da cultura mundial, né? Hoje o mundo ficou menor, em função dessas possibilidades de viajar, de conhecer pela internet, pela televisão, de conhecer o mundo. Então, justifica a universalização da escola. É preciso, de fato, ter tanta escola, ter tantos funcionários, como já dissemos anteriormente, quantos milhões de funcionários atuam, mais de 200 mil escolas no país inteiro, então justifica isso. Ainda é necessário? Eu acredito que sim. O aumento das escolas no Brasil está certamente vinculado a esse processo de industrialização e urbanização. E nós vamos finalizar essa aula pensando um pouco que a universalização do ensino ela não veio acompanhado do aumento de recursos. Na verdade, houve uma diminuição dos recursos em função do aumento das escolas. E, em função disso, os professores acabaram aumentando a carga horária em sala de aula, porque a diminuição do recurso envolve também salário. E mesmo funcionários passaram a trabalhar mais de um turno. E isso aumentou muito no país, né? Muitas escolas, muitos alunos, o professor, para ganhar mais um pouco, trabalha num turno, no outro turno, né? 2, 3 turnos. E justamente pela universalização do ensino, a escola teve que se adequar e trabalhar em 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. E esse aumento da carga horária, certamente, ele não contribuiu para a qualidade do ensino. A universalização do ensino não veio acompanhada da qualidade. Então, é algo que a gente precisa pensar, refletir. Nós estamos tratando aqui de um curso técnico para profissionalizar, é uma educação continuada, com qual intenção? De trazer essa qualidade que a escola brasileira exatamente precisa. E a nossa expectativa é que essa qualidade ela venha acompanhada também de um aumento salarial, de uma melhora na condição de vida de todo mundo que está estudando. A LDB, de 93 a 94, a Lei, Diretrizes e Bases, 93 a 94, de 1996, ela estabelece, então, mínimo de 4 horas diárias, porque tinham escolas que funcionavam 7 horas, 9 horas, né? Mesmo que não fosse internato, então a carga horária era muito grande, então mínimo de 4 horas diárias. 200 dias letivos e um currículo de 800 horas anuais, com qual intenção de estruturar, né, a partir dessa questão nova de universalização do ensino brasileiro. Queria que vocês pensassem um pouco nisso, no que foi tratado na aula de hoje. Que vocês
pensassem um pouco que os problemas que vocês enfrentam na escola, eles não são problemas só na sua escola. Nós temos um problema estrutural e se a gente está dentro dessa instituição e trabalhando com a educação, é nosso papel fazer bem feito. Pensem um pouco sobre isso, registrem, né, essa reflexão num caderno, no seu memorial, para que nós possamos discutir na plataforma e pensar um pouco mais nas próximas aulas. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.